Bem, mais uma vez agradecendo, né, a oportunidade de apresentar o nosso projeto. E coloco aqui nesse segundo vídeo, esse de matemática, questões de frações. E aí eu gostaria que os senhores atentassem para a atratividade da tela. Lembrando, juntamente à tela, a criança tem a voz do professor e o mesmo tipo de explicação que ele tem em sala de aula. A mesma didática, a mesma linha de conceitos e explicação. O que dá muita segurança para a criança que não tem apoio de nenhum responsável. Ela está com um livro didático e está assistindo a videoaula. E lembrando mais uma vez, ela tem essa videoaula à sua disposição 24 horas por dia, 7 dias na semana, aonde ela estiver. Seja no contraturno, seja em casa, seja no carro, seja no ônibus, aonde ela estiver, ela vai ter a possibilidade de assistir às suas videoaulas, com a voz do professor, com a digital do professor. Então, quer dizer, tornar o conteúdo mais atrativo é fundamental para despertar o interesse das crianças e motivá-las a estudar. Porque quando a gente fala em dever de casa, a gente não tem a certeza que essa criança está tendo algum apoio. Então imagina a criança que não tem apoio por não ter nenhum responsável presente na hora do estudo, ou quando tem um responsável, esse não tem formação adequada para auxiliar a criança. Então é importante a gente colocar que crianças nessa faixa etária precisam de direcionamento para entender as tarefas e conceitos. Se ela não tiver nenhum tipo de apoio para explicar e auxiliar, podem se sentir perdidas e frustradas. A falta de ajuda para tirar qualquer dúvida pode levar a erros e lacunas no aprendizado. E é o que está acontecendo com as nossas crianças. A gente tem que se ligar que muitas das vezes a criança não possui maturidade para interpretar enunciados e compreender o que é pedido em suas atividades. Então eu estou aqui corroborando a ideia do projeto, que é dar total apoio à criança em qualquer lugar que ela estiver, longe da sala de aula. Ela não vai mais se sentir sozinha, porque o seu professor está explicando passo a passo tanto o conteúdo quanto o exercício que foi passado para casa. Então, qualquer dúvida, ela vai tirar assistindo ao vídeo. Se ela não entender, ela volta à gravação. Se ela achar que já sabe aquele conteúdo, ela acelera a gravação. Então, que isso aqui fique muito claro. Até porque, se a gente entrar agora na internet, a gente vai ver reportagens, por exemplo, do MEC, Ministério de Educação e Cultura, propondo reuniões com os professores a fim de ouvir propostas que possam melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Ou ainda, que as secretarias municipais estão investindo numa melhor capacitação do corpo docente. Para quê? Para melhorar o processo de ensino-aprendizagem. E aí os senhores vão notar que a inovação necessária
que pode, em curtíssimo espaço de tempo, melhorar efetivamente a qualidade da aprendizagem das nossas crianças, está sendo oferecida aos senhores através do nosso projeto. Isso é o futuro da aprendizagem com qualidade. E eu posso garantir. Não me alongando mais, sabendo de novo que o tempo dos senhores é preciosíssimo, vamos ao que interessa aqui. Lembrando que eu não estou explicando para criança, até porque eu não tenho, condições, não sei dar aula para criança do ensino fundamental 1. Eu não tenho essa habilidade. Que os nossos heróis professores pegam uma criança zero de conhecimento e no segundo ano ela já sabe ler, sabe fazer conta. Então são heróis. Daí, colocar os professores como elemento central desse projeto. É a partir das suas videoaulas que a criança passa a ter o processo ensino-aprendizagem de altíssima qualidade. E, de novo, eu garanto. Bem, aqui eu coloquei 3 questões sobre frações. De novo, a atratividade da tela é fundamental. E outra, mesmo colocando 3 questões, notem que eu dei um espaço necessário para não se formar um bolo de visualização para a criança. Não tem nada embolado aqui, é tudo dividido. Ela vai saber a divisão de cada questão. Então, repara que no primeiro exercício eu coloquei uma pizza dividida em 8 pedaços, onde foram assinalados 2, ou comidos, ou pintados. Ou ainda, uma barra de chocolate, também dividida em 8 pedaços iguais, partes iguais, daí a fração, também comido 2 pedaços. Ou seja, é a mesma fração com representação visual diferente. E aí o que interessa para a gente? É mostrar para a criança que aqui eu peguei a pizza inteira, dividi em 8 pedaços iguais. Esse 8, ele vai aparecer como denominador, porque é a quantidade de pedaços que eu dividi o inteiro. É o total de pedaços. E no caso, as 2 fatias que eu comi, é representado pelo numerador. Mesma coisa no chocolate. Então isso eu vou mostrar para a criança, tanto em um quanto no outro. Então repara, 2/8, quer dizer, numerador é o que eu assinalei em amarelo, e denominador é a quantidade de partes que o inteiro foi dividida. Então eu leio como 2/8. Estou apresentando para a criança tudo. Aqui eu coloquei direto para andar mais rápido, mas o professor ele pode colocar primeiro o 8 e depois colocar o 2, tá? E sempre explicando, que é fundamental. Então, tanto a pizza quanto a barra de chocolate estão representando a fração 2/8. No segundo, complete as linhas com as frações correspondentes. É a mesma coisa. Um desenho onde eu dividi o inteiro em 3 partes, onde assinalei 2. Portanto, nesse caso, o total que eu dividi em partes iguais o inteiro é o denominador, tá aí, ó. E a quantidade de partes que eu pintei ou eu comi é o numerador. Mesma coisa na inferior, eu peguei o inteiro e dividi em 2 partes iguais. Isso quer dizer que o denominador é o 2. E no caso, o numerador vai ser a parte pintada ou comida, ou que eu usei. Então, no caso, eu tenho 1. Então, aqui eu tenho 2/3, aqui eu tenho 1/2. No terceiro exemplo, eu tenho aqui um pedaço de chocolate dividido em 4 partes iguais.
Então, o meu denominador, que é sempre a quantidade total que eu dividi em partes iguais, o meu inteiro, é igual a 4. Porém, eu só assinalei duas partes dessa. Eu só usei duas partes dessa. Portanto, 2/4. E, finalmente, eu tenho aqui um quadrado dividido ao meio, ou seja, dividido em duas partes iguais. Como eu assinalo uma, eu tenho o denominador 2, porque o inteiro foi dividido em duas partes iguais, total de partes. E no caso do numerador, eu tenho de novo 1 meio. Então nota que a criança está acompanhando a voz do professor. Ela está sendo atraída pela tela, muito bem feita pelo professor. Então é fundamental para a criança. A gente resgata aquela criança que não gosta de estudar, porque o que apresentam para ela não tem atratividade nenhuma. Segundo, ela não tem apoio quando está sozinha. Então, a partir de agora, isso já era. O nosso projeto é em cima disso. A criança tem que ter apoio a cada segundo que ela necessitar. Terceiro e último problema, eu coloco aqui, eu achei interessantíssimo isso. As árvores de um parque estão dispostas de tal maneira que, se construíssemos uma linha entre a primeira árvore A, está aqui, de um trecho, e a última árvore B, está aqui, Então eu tenho aqui uma linha entre A e B. Essa distância aqui é a distância máxima, tá? Conseguiríamos, continua o enunciado, visualizar que elas estão situadas à mesma distância umas das outras. O que ele quer dizer com isso? Que ele pegou a distância, que é o inteiro, e dividiu em 5 partes iguais, em 5 trechos. Lembrando que cada trecho desse tem a mesma distância. Ele coloca isso aqui. E aí continua. De acordo com a imagem acima, que fração representa a distância entre a primeira e a segunda árvore? Então, estou vendo só essa distância. Então, a gente tem que se ligar, né, a criança, que o inteiro, que é a distância B, foi dividido em 5 trechos iguais. 5 partes iguais. E ele só está querendo a distância entre a primeira e a segunda. Ele só quer essa parte aqui. Então, se eu tenho no total 5, denominador, pode ser tanto a letra C quanto a letra D. Aqui eu tenho denominador 5, quer dizer que o inteiro foi dividido em 5 partes iguais, e aqui também. Porém, como ele quer só um pedaço, ele só está analisando a primeira e a segunda árvore, portanto, esse trecho, eu tenho 1 de 5, então eu tenho 1/5, e isso a gente mostra através da letra C. Então, para terminar, coloquei no vídeo anterior, que isso aqui é uma preparação, é um reforço, um poderoso reforço escolar para a criança. Mas isso não quer dizer que ela não vai beneficiar o tutor, o professor mentor e o responsável. E ainda coloca o professor numa posição de autonomia na produção do seu material didático. E para fechar, pensem que esse ano os professores produzirão as videoaulas. Ano que vem, a nova turma do Ensino Fundamental 1, o professor vai apresentar o seu portfólio, já todos os vídeos prontos. Olha a qualidade de tempo que esse professor vai ter para produzir novas videoaulas. Então, tudo isso está sendo pensado. Bem, mais uma vez, eu espero ter sido o mais didático possível e tenha apresentado de maneira contundente o nosso projeto.
E agora eu espero a ligação dos senhores, ou por e-mail, ou por telefone, ou por WhatsApp. Esse contato eu estou aguardando. Eu acho fundamental a gente sentar e conversar. Até para os senhores saberem muito mais sobre o projeto. Agora lhe garanto, em curtíssimo prazo, os professores e os alunos terão uma excelente qualidade ensino-aprendizagem. Bem, esperando o contato, eu aguardo e até lá.